Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e bem-vinda a este novo podcast, esse novo episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Hoje a gente inaugura uma série. É uma série de episódios que são sobre mitos da psiquiatria, mitos da saúde mental, mitos sobre os transtornos mentais. Nós juntamos os principais mitos que a gente já ouviu e que são muito importantes, quer dizer, eles são frequentes e eles, se alguém acredita neles, se alguém age de acordo com essa crença, essa pessoa pode ter problemas, porque são mitos, são maneiras de interpretar um aspecto importante da nossa área de atuação, que provenientes de telefone sem fio, provenientes de fake news, provenientes de opiniões desatualizadas, proeminentes de informações que circulam que são falsas. Esses mitos ficam na cabeça das pessoas e, infelizmente, os profissionais, os pacientes tomam decisões baseadas nesses mitos. Então a gente começa aqui, inaugura a nossa série sobre mitos em saúde mental. E a primeira delas, a gente estava até conversando aqui, quanto que se a gente pegasse e distribuísse o nosso podcast, aqui já temos mais de 550 episódios, em temas a gente ia falar muito sobre personalidade. A gente vê aqui uma parte muito considerável dos episódios sobre personalidade. Adaptativa, uma adaptativa, transtornos da personalidade, enfim, variado dentro da área de personalidade. E a gente começa com um mito sobre essa área da personalidade, que é o transtorno da personalidade borderline não existe, não pode ser diagnosticado em adolescentes. Então, é sobre esse tema que eu estou aqui com o Marcos e com o Marcelo para conversarmos. Pessoal, será que isso é verdade? Será que isso procede? Pois é, pessoal, muito bom estar aqui com vocês de novo. Pois é, Pedro, eu acho que isso é um mito que ainda é bastante prevalente nos profissionais. Até, enfim, recentemente eu dei uma aula sobre isso. Curioso que o título da aula é Mitos, né? Sobre o transtorno borderline na adolescência. E um dos primeiros comentários que alguém fez, assim, numa rede social que foi postada é: o transtorno borderline não pode ser diagnosticado na adolescência. Claro, né? A pessoa não assistiu a aula, mas enfim. Então, começando por esse mito, o transtorno borderline foi introduzido no DSM-3 mais ou menos ao redor da década de 80, e já nessa época podia ser diagnosticado na adolescência. Até a gente entende que, na verdade, tudo bem, as pesquisas elas foram se acumulando, então tinham pessoas que sabiam que era possível pelo manual fazer diagnóstico, mas ainda ficavam mais resistentes porque ainda não tinha tantas pesquisas sobre o tema. Agora mudou isso completamente. Tem muitas pesquisas sobre isso na adolescência, que a gente vai comentar um pouco nesse episódio, né? Mostrando que a confiabilidade e a validade do diagnóstico é igual em você fazer em adultos. Isso é importante porque a maior parte do tratamento, a gente sabe que o forte do tratamento nessa condição, o principal é a psicoterapia, enquanto antes você intervir melhor. Isso também a gente pode comentar um pouco, que tem vários estudos já mostrando que quanto antes você intervir, melhor para o desenvolvimento da personalidade. A gente sabe que quando você está na adolescência ainda tem uma maior flexibilidade, o grosso do desenvolvimento do sistema nervoso central a gente sabe que vai até uns 26 anos, 26, 27 anos hoje em dia. Então, o resumo desse primeiro ponto é que sim, pode se diagnosticar na adolescência, principalmente com 13 ou mais anos. Isso já, inclusive, está nos guidelines do ano passado. E a gente sabe que o único diagnóstico, na verdade, de personalidade que você não pode fazer na adolescência só tem uma exceção, que é o antissocial, que esse realmente é o único que tem que esperar a idade adulta. Esse é um mito bastante comum, acho que nas aulas que a gente costuma dar sobre o tema, quase sempre surge, em parte por alguns profissionais que têm medo, né, do estigma, né, vou dar este rótulo, isso vai ficar. Por um outro lado, né, quando você não dá o diagnóstico, quer dizer, hoje existe, como o Marcelo falou, existem muitos estudos mostrando que esse diagnóstico existe na adolescência, e uma das consequências quando você não dá esse diagnóstico é a pessoa não ter o tratamento adequado, né, ela ser tratada por uma depressão resistente, por transtornos de ansiedade que podem coexistir, eles podem existir junto com o TPB, mas quando você não aborda a desregulação emocional, a hipersensibilidade interpessoal, esses outros transtornos mentais muitas vezes permanecem e podem se tornar crônicos. Então, a ideia do diagnóstico é essa: vamos dar o tratamento mais estudado para esse tipo de problema. E um outro mito, continuando aqui os nossos mitos, é:
todos os adolescentes são um pouco borderline, né? Então por isso que a gente não deve diagnosticar. E isso é um mito, porque na adolescência é comum o adolescente eventualmente ter algum episódio de labilidade emocional, uma irritabilidade, né? Eventualmente uma discussão com os pais, né? Tem um processo de desenvolvimento acontecendo, né? De individuação, e isso, sem dúvida nenhuma, né, pode coexistir também com conflitos. O adolescente ele é mais impulsivo, o lobo pré-frontal dele ainda não está desenvolvido. Porém, os estudos mostram, né, quando a gente vai aplicar esses instrumentos que avaliam o TPB, os estudos mostram que tem uma prevalência específica na comunidade e passa de longe, assim, não são todos adolescentes. Então, quer dizer, uma adolescência aí que vai entre aí, ao redor de 1 a 3% na comunidade, né? Como mais ou menos em adulto, e quando você vai também em amostras clínicas, isso aumenta bastante, né? Em ambulatórios clínicos até 22%, eventualmente internação entre 30% e 50%, ou seja, nem entre os adolescentes que estão internados todos são borderline. Então, quer dizer, muito menos na comunidade, né? E também tem vários estudos longitudinais que mostram que a evolução desses adolescentes são diferentes também. Tem um aumento, normal, dos traços borderline, de alguns sintomas borderline, mas os adolescentes que têm TPB, eles têm sintomas mais intensos. Então, a labilidade emocional é maior, o descontrole de raiva é muito maior. A autolesão não é algo para ser considerado normal, né? Comportamentos suicidas. Então, quer dizer, os adolescentes não é comum na adolescência, isso não é normal na adolescência. E a gente sabe também que esses adolescentes que têm o TPB, eles se diferenciam bastante no final da adolescência e início da idade adulta também. E alguns deles podem até desenvolver o TPB na idade adulta mesmo, né? Então é importante lembrar disso, que nem todos adolescentes são borderline. Na verdade, é uma minoria, como os estudos mostram. Acho que isso aqui deriva, em primeiro lugar, acho que se a gente fizer uma engenharia reversa ou voltar um pouco a fita, quer dizer, sei lá, o vídeo, né? Não pode falar fita mais, não tem mais sentido, né? O vídeo. A gente vai chegar num ponto em que hoje isso é muito diferente, mas pouco tempo atrás, talvez 10, 15 anos atrás, ainda havia uma coisa que foi muito relevante nos anos 90, de que o transtorno da personalidade borderline, ele ou é muito raro no sentido de que uma parte dos casos que as pessoas diagnosticam, na verdade, é transtorno bipolar, que ele é uma forma de dissociação, sem muita explicação do que seria dissociação, né? E que ele, na verdade, outros transtornos mentais explicam aquela apresentação clínica e, portanto, é um transtorno mental que é pouco relevante. Ou ele basicamente inexiste, quer dizer, o indivíduo que fala é muito raro, significa na prática que o indivíduo não vai fazer esse diagnóstico, ele não vai fazer esse diagnóstico, não vai existir na prática clínica de algumas pessoas. Pode parecer para quem pratica há menos tempo que isso é uma ideia, nossa, como alguém podia pensar assim, mas isso existia. A partir daí, estender isso para adolescência é ato contínuo. Se mal existe isso em adulto, imagine em adolescente, imagina que a gente vai fazer esse diagnóstico, imagina que isso vai ser considerado, nossa, diante das turbulências, das dificuldades emocionais, os adolescentes sentem tudo muito intensamente. Bom, sim, os adolescentes sentem tudo muito intensamente, né? Todo mundo aqui já foi adolescente, mas isso não significa que sensações intensas, que intensidade emocional, que dúvidas na formação de uma identidade sejam necessariamente traços borderline. Isso fica evidente, em primeiro lugar, se você pega para ler os critérios diagnósticos. Os critérios diagnósticos de personalidade borderline, os componentes de identidade, eles não são simples, eles não são questões triviais de dúvidas que todo mundo possui. Nós estamos falando de organização de identidade, que tem alterações muito mais profundas. Não é o nosso tema aqui detalhar a psicopatologia, né? E como eu falei na abertura do episódio, a gente tem muitos episódios sobre personalidade borderline. Mas essa derivação, esse mito, talvez ele seja o último enclave da ideia global de que transtorno da personalidade borderline é raro ou é irrelevante ou não existe. Quando a gente sabe que se você pegar a população de pacientes graves, a prevalência ela é enorme. Ela beira 50% dentre a população dos pacientes graves. É o que eu estou dizendo, né? Não estou falando na população geral, muito menos na população de pessoas que procuram atendimento por saúde mental, por favor, né? E que, na hora que a gente vai reorganizar a nosologia, vai rever como é que a gente organiza os transtornos mentais, a personalidade borderline é o transtorno mental dentre todos que tem no DSM e na CID, aquele que mais se assemelha a um fator geral de personalidade, que é lá o critério A do modelo alternativo dos transtornos da personalidade, é um funcionamento da personalidade também na CID-11, quer dizer,
ele é um elemento central da psicopatologia, que confere risco de psicopatologia variada para as pessoas. E aí a pergunta, mas o que isso tem a ver? Você está indo muito longe, né, para se falar disso, é um detalhe. Não é um detalhe, porque quando que se desenvolve o nível de funcionamento de personalidade? A identidade, o senso de self, o direcionamento, como a gente quiser chamar, a organização da personalidade. Na adolescência. Se é na adolescência que se desenvolve, como que a gente não vai perceber, como é que a gente vai se recusar a perceber que justamente está alterado na adolescência? Isso é uma coisa que é um contrassenso, é uma coisa que não faz muito sentido, né? Ou seja, vale a pena fazer esse diagnóstico, vale a pena aproveitar todo o desenvolvimento de um corpo de conhecimento e de um diagnóstico que está entre os mais confiáveis do DSM para ajudar os adolescentes. Isso é simplesmente boa prática clínica, isso é bom senso clínico. Pois é, Pedro, exatamente. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é o seguinte: quando você tá, a transição da pré-adolescência para a adolescência é justamente esse momento, que nem você disse, que a gente está desenvolvendo essa nossa identidade de maneira um pouco mais sólida, né, e tomando forma, porque a gente sai da adolescência muito você sair da dependência dos seus pais e criar uma autonomia maior no mundo e no espaço interpessoal. Ou seja, você tá descobrindo quais são seus gostos, ou com qual turma você quer andar mais na escola, o que você gosta, o que você não gosta. E isso é complexo. Isso é complexo, porque você vai ter que escolher vários caminhos para trilhar, e essa escolha gera, com certeza, a angústia de ser rejeitado, então, por um grupo, de ser aceito, então, por esse outro grupo. E isso, de certa forma, é um desafio que exige capacidades cognitivas e emocionais mais sofisticadas, e que alguns adolescentes têm dificuldade de navegar, apesar de terem uma inteligência normal, terem dificuldade de navegar nessas questões que envolvem essa coordenação, assim, de planejamento executivo e dessa parte emocional. Então, já entra também num pouco do mito que a gente já falou, mas para deixar explícito aqui, de que a gente não pode diagnosticar transtorno borderline na adolescência, porque todos os adolescentes, na verdade, são meio borderlines, ou seja, instáveis e intensos. Que nem vocês já falaram, o que a gente está falando aqui é muito mais do que você ser, no sentido leigo, instável e intenso. É verdade, a maioria dos adolescentes, por definição, são mais estáveis e intensos. Mas é muito diferente de você ter uma tentativa de suicídio, de você ter autolesão, de você ter, enfim, todos esses sintomas viscerais de sensibilidade à rejeição que fazem com que você falte na aula, não consiga fazer uma prova, não consiga pensar em outra coisa, entre em episódios dissociativos. Então, que nem o Marcos falou, 1 a 3% só das pessoas que vão ter esses critérios. Então, é distinto, né? Dos 9 critérios do transtorno borderline, é bem distinto a população que preenche 5 ou mais do que quem não preenche nenhum nem 2. Então, isso já é um mito. Agora, outra coisa que é super interessante, tem uma pesquisa nos autores que chamam Shinner e Tackett, que eles mostram um negócio que é complexo, chama estabilidade de ranqueamento. Que, na verdade, é o seguinte, uma das coisas que mostrou, também ajudou a desbancar esse mito de que todos os adolescentes são borderline, que assim, de certa forma, enquanto você está em relação aos seus pares, ou seja, se você pensar que todos os adolescentes têm dificuldade em relação aos adultos a controlar suas emoções, só que você está assim no percentil muito baixo, ou seja, você tem muito mais dificuldade do que os seus pares. Ou seja, não estamos comparando com adultos, estamos comparando indivíduos da mesma idade. E, em geral, quando essa dificuldade é muito grande, esse ranking que você está em relação aos seus pares, quando não é feito nada, né, ele tende a se manter. Então, apesar de, entre aspas, todos os adolescentes seriam meio borderlines ou seriam meio instáveis, quando você tem muito mais dificuldade com os seus pares, ao longo dos anos, se nada ser feito, isso tende a se manter. Então, comparando os adolescentes entre si, você vê que tem uns que têm muito mais dificuldade, né? Essa é uma coisa muito importante, porque fica uma ideia de que na adolescência tudo muda muito. E, por um lado, é verdade que muita coisa muda. Os adolescentes devem amadurecer, existem variações de características de personalidade. A gente espera que na vida adulta eles estejam mais emocionalmente regulados, mais conscienciosos, mais amáveis. Tudo isso é verdade. Mas a distribuição do índice, o indivíduo é mais irritado na adolescência. Ele tende a se tornar um adulto mais irritado dentre os adultos.
né? Então, veja, mesmo que na média os adultos de 30 anos sejam bem menos irritados que os adolescentes de 15, aqueles adolescentes que eram os adolescentes mais irritados, ainda que sejam menos irritados aos 30 em comparação com eles mesmos, eles ainda são mais irritados do que outros adultos de 30 anos. Ou seja, existe uma estabilidade relativa em relação às outras pessoas, ainda que isso possa melhorar nas pessoas. Isso é um ponto muito importante, isso gera pra gente a ideia de que avaliar a personalidade na adolescência é algo consistente, útil. Isso mostra que o dado é robusto, que a avaliação não é errática, que se amanhã fizer é diferente, né? Nossa, cada hora é uma coisa. Não é cada hora é uma coisa, né? Senão a gente não tinha nem como avaliar o caso. Não, sei lá, eu tô avaliando hoje, amanhã é outra coisa. Não, existe uma estabilidade relevante que permite para o profissional de saúde emitir uma opinião clínica, né? Exato, é muito interessante, são muito interessantes esses estudos, né? Até lembra um pouco o estudo da Zadarini, que dividia, né, o TPB em sintomas temperamentais e sintomas agudos, né? Então, muitas vezes é isso, a gente tem uma agudização, que são crises mais graves, com autolesão, suicidalidade, eventualmente até uso de substância, comportamentos disruptivos, mas tem sintomas mais temperamentais que são mais persistentes, como desregulação emocional, eventualmente uma dificuldade maior de controlar a raiva, um nível mais alto de neuroticismo e assim por diante, né? Se movimentando então em direção a outros mitos, esse é um mito bastante comum que é estigmatizante diagnosticar um adolescente com TPB. Bom, estigma em psiquiatria é um tema muito grande, né? Porque existe muito estigma para a psiquiatria em geral, para os pacientes psiquiátricos em geral. Então existe aquela frase que a gente aprende na residência, né, que a psiquiatria, né, ela está para a medicina, o TPB está para a psiquiatria, assim como a psiquiatria está para a medicina, né? Porque o TPB, ele acaba de alguma maneira sofrendo ainda mais estigma do que muitos outros transtornos mentais. E isso acontece, enfim, tem um estigma que acho que tem razões históricas para isso, eram pacientes que muitas vezes não recebiam o cuidado adequado, então eles eram classificados como resistentes ao tratamento, e como o Marcelo falou, quer dizer, foi em 1980 que isso se tornou um diagnóstico válido por meio do DSM-3. Antes não existia, digamos, esse diagnóstico como um diagnóstico psiquiátrico. Depois múltiplos estudos surgiram para validar ainda mais isso, quer dizer, como um transtorno mental mesmo, quer dizer, poxa, isso aqui é algo consistente, coerente, tem uma certa evolução natural, um certo curso, responde ao tratamento, tem correlatos biológicos que são comuns também, ou seja, parece ser um transtorno aí separado de depressão, de TEPT, de esquizofrenia, de transtorno bipolar, né? Então, quer dizer, tem um histórico que acho que leva ao estigma, né? Agora, sim, qual que é, vamos dizer, o antídoto para o estigma? É o ensino, né? Então a gente sabe que, por exemplo, os clínicos que assistem workshops do Bom Manejo Clínico, do GPM, ou que são treinados em DBT, ou que são treinados em outras psicoterapias baseadas em evidência, tendem, por exemplo, a começar a empatizar mais com os pacientes com TPB. E esse estigma, vamos dizer, como consequência, acaba diminuindo. Então, muitas vezes, né, são os clínicos, né, que têm o estigma, certo? E daí eles acabam tendo o receio de dar esse diagnóstico. E outra coisa, quando a gente faz uma comunicação diagnóstica bem feita, dentro de um contexto terapêutico estruturado, porque uma coisa é você falar e falar, você tem esse diagnóstico, tchau, tá aqui uma medicação, te vejo daqui a 3 meses. Outra coisa é fazer uma psicoeducação, fazer uma comunicação diagnóstica, o que isso significa, o que a pessoa precisa fazer para melhorar. E a gente sabe que os estudos mostram que isso diminui muitas vezes a ansiedade, a pessoa se sente compreendida, a pessoa ela pode pesquisar sobre o que ela tem e de forma ativa se envolver com o tratamento. Ela pode procurar apoio de pares, ela pode saber qual que é o tratamento mais efetivo. E quando a gente faz uma comunicação diagnóstica bem feita também, isso contribui para uma aliança terapêutica entre o clínico e o paciente. Então, o que a gente vê é que quando isso é feito de uma maneira adequada, isso não aumenta o estigma. E, na verdade, isso é um estigma que existe, que é quase um estigma duplo, digamos assim, e que a gente precisa combater. Porque se você não comunica o diagnóstico, é aquilo. Fica o clínico pensando o que está acontecendo, não comunica para o paciente. Muitas vezes daí não vai ser indicado um tratamento mais estudado. E isso sim, eu acho que pode prejudicar aí o prognóstico dos pacientes. Com certeza. Eu acho que uma coisa central nisso, né, também que você está falando, Marcos, é que assim, quando é bem feita essa psicoeducação, é bem explicado, o paciente, muitas vezes, a gente vê isso muito, que o paciente às vezes tem transtorno borderline, eu não consigo controlar minhas emoções, eu não consigo render, performar, né, nas minhas atividades que nem as outras pessoas, porque é culpa minha, porque eu sou estranho, porque na verdade eu sou
incapaz, eu não consigo fazer nada. E a pessoa fica muito nessa cobrança e se massacrando com essa cobrança, com esse senso de alienação. E a gente sabe nas pesquisas, por exemplo, sobre comportamento suicida, que uma das principais teorias sobre suicídio é que um dos fatores de a pessoa se sentir com o seu senso de pertencimento ameaçado, né? Então, a pessoa sentir que ela não pertence à comunidade ou que ela é um peso para as pessoas. E isso faz com que ela, muitas vezes, querer desistir de viver. E uma das coisas que a gente vê quando uma psicoeducação é bem feita é que o paciente ele se sente muito aliviado. Nossa, outras pessoas têm esse problema, tem um tratamento para esse problema e, inclusive, tem uma alta chance de eu melhorar. Então, isso é uma coisa que dá uma esperança muito grande. O estigma a pessoa ela já tem. Ela já traz o estigma, né? Ela já traz esses auto-julgamentos bastante negativos. Então, eu acho que é um pouco que nem a história de você dar o diagnóstico, com qualquer outro diagnóstico. Tem algumas pessoas que acham que isso não deve ser feito, né, para aumentar estigma, ou porque a pessoa vai incorporar a identidade dela mesma como diagnóstico, que é um outro problema, que acho que a gente pode até falar isso num podcast, eu acho que isso é um problema. Mas o estigma já existe, antes mesmo, assim, da psiquiatria. Antes mesmo de a gente, de alguma maneira, fazer psicoeducação e comunicação diagnóstica, né? Então, é importante a gente combater aí esse mito. Bom, pessoal, primeiro episódio aqui da nossa série sobre mitos, já falamos bastante sobre o transtorno da personalidade borderline, mas é muito relevante a gente focar aqui nesse tema específico para adolescentes. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço.